Jaime coloca, né? A atitude é o que o mestre nos ensinou, ele indaga. O mestre, ele não foi um professor teórico, né? O mestre Jesus, ele nos trouxe o exemplo, através da sua própria vida, né? De que é possível realizar aquilo que ele ensinava, né? E como o próprio exemplo dele já nos demonstra, é realização não apenas no campo teórico, mas é vivência, é atitude, sim, sem dúvida, né? E não apenas atitude, mas pensamento também, sentimento também, né? Porque assim, a gente vem num processo evolutivo. Se a gente for pensar na história da humanidade, fomos nós quem vivenciamos a história da humanidade. Então lá atrás houve guerras. Eu podia estar numa dessas guerras, né? Houve inúmeros acontecimentos dos quais eu talvez tenha participado. Talvez um dia eu fizesse emboscada e assassinava. Talvez chegou um momento que eu tenha parado de fazer emboscada e assassinar. Mas eu ainda batia. Chegou um momento que eu não batia mais, mas eu xingava. Chegou um momento que eu já não xingo mais. Da boca para fora. Mas será que eu ainda mentalmente xingo? Isso. Né? Então é um processo evolutivo. Então a atitude entra, sim, é claro, mas vai além, inclusive, né? Porque vai no campo do pensar. Vai chegar um momento que a gente vai falar assim, poxa, agora eu já não emito mais aquele pensamento ruim para a pessoa que me fechou no trânsito, por exemplo, mas ainda sinto raiva quando acontece da pessoa pisar no meu calo. Talvez vai chegar um momento que a gente não vai nem sentir raiva. A gente já não faz mais a emboscada, já não mata, já não bate, já não xinga, já não pensa e já não sente mais aquela coisa negativa e ruim. Né? Então é um processo evolutivo, né? Que se desencadeia a passos, porque segundo André Luiz, a evolução espiritual se mede em milímetros. Não é verdade? É em milímetros, é no dia a dia. A gente não vai, dificilmente a gente vai ter uma mudança muito brusca numa única encarnação, né? De melhoria. Acho que o próprio André Luiz diz, né, que a natureza não dá saltos, Sim, né? sim. É em milímetros, né? É em milímetros. Mas a gente tem, assim, oportunidades de aprendizados muito significativos. Né? Muito significativos. Porque os recursos que nos são concedidos hoje, o acesso que a gente tem a esse manancial da doutrina espírita, por exemplo, através de um aparelho celular, se a gente for pensar não tão distante, em termos de espírito imortal, na história das civilizações antigas, a gente tinha bibliotecas raríssimas. Né? E que as pessoas viajavam dezenas, centenas de quilômetros para ter acesso a um livro. Aqueles que podiam ler. Né? Aqueles que tinham aprendido a ler. Então, hoje a gente tem tudo, os recursos à nossa disposição. Né? É livro, é palestra, são podcasts, são lives. Está à nossa disposição. Então a gente tem uma oportunidade muito grande nas nossas mãos. E a gente tem essas ferramentas tecnológicas, inclusive já aproveitando, se me permite, para parabenizar pela iniciativa do podcast, de divulgar a mensagem espírita de uma maneira muito legal, muito bacana, numa linguagem muito atual também, né? Muito bacana. Legal. E a gente tem esses recursos à nossa disposição, e esses dias mesmo eu estava conversando pela rede social, inclusive, com uma outra amiga, voluntária espírita também. Ela falou assim, se Paulo de Tarso tivesse hoje, certamente ele ia usar Facebook, WhatsApp, YouTube, ele ia levar a mensagem da maneira que fosse possível. Verdade, o Haroldo aborda um pouco sobre isso, que ele diz assim, ó, Jesus queria atingir mais pessoas, ele subia no monte. Já era um recurso da época para abranger ali a sua palavra. O próprio Kardec buscou os meios da época e lançou a Revista Espírita. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema.
Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.